E eu sei que junto com isso, né, vem essa culpa da gente querer parar de amamentar, né? Mas a gente, ao mesmo tempo, está exausta, quer recuperar um pouquinho a nossa vida, a gente sabe o quanto a amamentação nos consome, né? Tem hora que o bebê só aceita a gente, e é só o peito, e é exaustivo mesmo. Chega um momento que a gente precisa mudar essa forma de relacionar com o bebê. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem esse medo de perder essa conexão tão especial com o nosso filho, que foi, às vezes, tão difícil no começo, né? Todo aquele desafio de ensinar o bebê a mamar, de aprender a pega correta, de não sentir mais dor, e aí ficou gostoso, e daí chega esse momento de dar o próximo passo, né? E o importante, é um passo importante para você, é um passo muito importante para o seu bebê também, e ele não é um evento, né, isolado, ele é um processo. Ele vai começar e vai caminhar, e você vai sentindo o seu bebê e vai adotando estratégias para fazer isso de uma forma mais gentil, mais carinhosa, e não usando coisas que a gente escutava antigamente, né, de como desmamar uma criança, Deus me livre. O que é o desmame gentil, aproveitando ali, né? Ele é um desmame que respeita o tempo da criança, mas também respeita os limites da mãe, né? Ele não é abrupto, porque isso era o que a gente via muito antigamente. Ah, vai desmamar? Não, então você larga esse neném aqui comigo, viaja uns 2, 3 dias, ele vai ficar chorando 2, 3 dias, quando você voltar, você não dá mais peito e acabou. A gente já sabe que fazer um desmame dessa forma, ou passar remédio no peito, ou passar... Gente, eu já escutei tanta coisa, até cocô de galinha eu já escutei, que passava no peito para a criança não mamar mais. E aí batom, metiolate, dipirona para ficar magro. Então, assim, tudo isso, né? Pensa, o seio ali, a alimentação, aquele aconcheguinho, o melhor lugar do mundo para o seu bebê. Ele tinha um vínculo carinhoso com aquilo. A gente não quer encerrar esse processo tão lindo dessa forma, né? Que ele pegue uma tristeza ali naquele momento, né? Porque marca muito e cria questões para o futuro, né? Pode criar vícios orais, ansiedade. Então, assim, a gente já sabe que as crianças, a gente foi sobrevivente naquela época, mas a gente sabe que as crianças, elas precisam que sejam guiadas, elas estão aprendendo, elas estão amadurecendo, criando novas formas de se relacionar. E cabe a gente, né? Nós, mães, guiar os nossos filhos. E começa desde o pequenininho até o processo do desmame, depois até uma criança maiorzinha, um adolescente, e acho que isso aí segue para a vida inteira, na verdade. E pensar que o desmame, ele não vamos deixar, até esqueci de ler o que eu escrevi aqui, a gente não vai deixar sempre chorando sozinho, a gente vai sempre acolher esse bebê, por mais que vai ter protesto, então isso é uma coisa que eu vou falar também para desmistificar essa questão de que não vai ter choro, mas lembrar que esse fim da amamentação é o início de uma nova fase de vínculo. Então, a gente vai aprender, a gente também vai aprender, olha, ser mãe é aprender todos os dias, a gente vai aprender uma nova forma de se comunicar com o nosso filho, né, de ensinar ele a se autorregular, de ensinar o que a gente pode, o que a gente não pode, limites, né, então a gente vai aprender isso também e ele vai aprender com a gente. Uma coisa muito importante para dar certo o desmame é a mãe estar segura, né, ela tem que estar segura. Ela não pode estar, eu vou fazer o desmame, mas tadinho. Isso não funciona, gente. Você tem assim, não, eu vou fazer o desmame, eu vou começar. É um processo, tudo bem, é um caminho, eu entendo. Mas, né, vai ser do meu jeito, né? E aí tudo bem, às vezes a gente tem que dar um passinho para trás, 2 para frente, um para trás, 2 para frente, mas o importante é indo, né, caminhando e entendendo a intenção, né, do processo. Alguns sinais de prontidão que eu acho importante a gente ver. O que seria um sonho, assim, da maioria das mães, porque a gente sempre fala que a mãe sofre muito no desmame, e é verdade, é o bebê, né? Quando ele já perde o interesse, ele mama muito rápido, já prefere brincar, já sai correndo, então não tem mais aquela conexão tão forte, ele já tá, né, meio que mudando já a forma dele se comunicar. E a mãe, né, o lado da mãe, porque o que eu vejo muitas vezes, a mãe ela já começa a ficar meio com uma angústia, uma agitação, né, um desconforto. O bebê começa a mamar, chega uma idade que aí eles mamam de um lado, cutuca do outro, então começa a dar uma certa gastura, e a mãe fala, meu, não aguento mais isso, né, eu preciso tirar essa... Começa a amamentar já pensando em parar, então já não fica mais gostoso, já não é uma coisa que está fluindo mais, é uma coisa que já está incomodando, né, e tá tudo bem. Se você é a pessoa que toma a decisão de parar de amamentar, porque a maioria das vezes é a mãe que toma mesmo essa decisão.
Se a gente fosse pensar na natureza, né, nossos filhos mamariam, sei lá, até uns 6 anos de idade para desmamar no tempo deles. Mas a gente não consegue tudo isso, né? Algumas mães seguem, enfim, tá tudo bem. Mas eu vejo que a maioria das mães chega próximo ali na data de 1 ano, já começa a querer regular a demanda, e eu acho que tá ok, isso faz parte do desmame. E quando chega mais perto dos 2 e pouco, já começa a querer conduzir esse desmame, dar o primeiro passinho, guiar esse desmame, né? Isso não tá errado, tá certo, tá tudo bem você querer fazer isso, faça do jeitinho certo, que vai ser importante para o seu bebê. Então você não precisa esperar a criança largar o peito sozinho, porque isso realmente vai demorar, mas você pode começar ensinando o seu bebê a se relacionar com você de uma outra forma. Deixa eu passar aqui. Aí foi. Lembrando sempre, né, gente, por que os bebês mamam? Então a gente precisa lembrar disso, muito importante. Eles mamam sim pelo vínculo, né, mas mama porque tem fome, tem sede, né, então é um alimento. A gente sabe que até 6 meses é o principal alimento, deveria ser o único alimento. Dos 6 meses até 1 ano, eu falo que é quando começa a fase do desmame, né, que entra a introdução alimentar, mas o leite materno ainda é o principal alimento até 1 ano de idade. E depois é recomendado a amamentação até os 2 anos de idade ou mais. Perfeito, né? Só que depois de 1 ano, o peito ele já deixa de ser o principal alimento, já deve ser a comida o principal alimento, né? Então já tem uma transição importante aí. Mas eles às vezes estão com fome, vão querer um lanchinho e vai ser um mamá, né? Principalmente às vezes algum momento de aconchego e tudo mais. O mamar também para as crianças é uma regulação emocional desse afeto, dessa segurança. Então, quantas vezes não aconteceu? Seu bebê caiu e aí você pegou e já pôs o peito. É automático pra gente quando a gente amamenta. Tá chorando, tá chatinho, tá com sono, é peito, 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 porque o peito resolve tudo, né? Então, tá tudo bem. Só que a gente vai aprender a relacionar de outra forma. E o hábito, né? Tá com tédio, tá com sono, tá cansado. Ah, não tenho o que fazer. Viu a mãe ali meio com uma roupa mais decotada, já puxa, já quer mamar. Então, tem o hábito ali, né, de ficar dando uma mamadinha toda hora. Principalmente quando eles vão crescendo mais. Isso vai ficando mais de uma forma que incomoda mais e eles acabam também já aprendendo, né, a manha de como conseguir mamar na hora que eles querem. E a regra que a gente vai ter que seguir para um desmame gentil é para tirar o peito, a gente vai precisar substituir essa função. Então a gente tem uma coisa, né, que eu falo que é maravilhosa, que é o peito que resolve tudo. Então ele resolve fome, ele resolve sede, ele resolve tédio, ele resolve sono, ele resolve joelho ralado. E aí, se você não tiver o peito, você vai ter que pensar 5 formas de resolver cada coisa dessa que não envolve o peito. Então é trabalhoso também pra gente. Às vezes a gente quer o mais fácil, né? Ai, tá chorando, já vou pôr no peito. Então, por isso que o desmame a gente é mais difícil com as mães, pra gente entender que a gente vai ter que trabalhar ali. Ai, caiu, eu não vou dar o peito para acolher. Como que eu vou acolher esse bebê, então? Vai ser de outra forma, eu vou ter que desenvolver uma nova capacidade ali de entender, acolher, às vezes aguentar um pouquinho mais do choro, entender, ensinar o meu bebê a lidar com aquela dor, com aquela frustração sem o peito, né? Então, muitas vezes é mais difícil para a gente, mas é importante demais para os nossos filhos, dar muita autonomia para eles, né? Principalmente depois dos 2 aninhos aí. O peito sai, mas entra uma outra forma de amor, de afeto, de carinho, de conexão. E aí eu queria trazer alguns passinhos práticos, e eu acho que eu vou acabar demorando um pouquinho mais por aqui, porque eu acho que é o que vai fazer mais sentido para a maioria das mães. Então a gente vai começar devagar. O que é os primeiros passinhos, né? A gente não vai ofertar o peito, então se o bebê não pede, ele já tem 1 ano e pouquinho. Principalmente ali, entre 1 ano e 1 ano e meio, né? 12 e 18 meses. A gente começa com a estratégia de que não oferece o peito, não pediu, a gente não vai dar. E a gente vai procurar encurtar essas mamadas quando forem solicitadas. Então, eu gosto muito da técnica da musiquinha ou de contar, se as crianças já entenderem, né? O 1, 2, 3, 4, 5, 6 até o 10. O que consiste isso? Basicamente, o bebê vai pedir para mamar, e aí você vai explicar para ele: olha, você pode mamar, mas é um pouquinho, tá? A mamãe vai contar até 10, e quando eu terminar, acabou o mamar. Principalmente quando você percebe que é aquele mamar só por confortinho. Porque se for o mamar importante do dia, o mamar de antes da soneca, o mamar de quando acordou, né? Esses
não dá para ser curto. Esses precisam ser boas mamadas ainda, tá? Então, para começar a regular essa demanda, e aí a partir de 1 aninho, as mamadas intermediárias, que são essas mamadinhas de 2 minutinhos, 3 minutinhos, 5 minutinhos, que não é uma mamada efetiva, que você sabe que está ali só pelo tédiozinho, ou só pelo concheguinho, essas a gente começa a limitar. E aí deixa as mamadas principais da duração que precisa ser. 1 peito, 2 peitos, sem problema nenhum. Então, veio mamar. Ó, você pode mamar, mas vai ser rapidinho, tá? A gente vai contar até 10, ou a gente vai cantar a musiquinha da baratinha, da borboletinha, qual for aí da casa de vocês conhecida, que for curta, né, de preferência, para também você não dá tempo de cantar, e o bebê mama, mama, mama. E aí acabou, aí você vai comunicar para ele. Olha, acabou o mamar, agora o mamar vai descansar, né? Então, vai ensinando aos poucos, e aí, cada dia, é consistência, todo dia repetindo o hábito, e é engraçado que depois que eles aprendem um pouquinho, eles falam, eles verbalizam, só a musiquinha, só até 10, mamãe, é bonitinho quando eles entendem, sabe? Mas é um jeito deles aprenderem esse relacionamento novo. A questão também do ambiente. Se tem aquela poltrona que você sempre amamentou naquela poltrona a vida inteira, então trocar o ambiente de repente, sentar no sofá, sentar no chão, sentar, sei lá, em outro lugar, para não dar aquela sensação sempre do mamar. Às vezes eu falo para a mãe, se for um objeto muito forte ali, né, da amamentação, foi mais de 1 ano, sempre amamentou naquela poltrona, às vezes até vale a pena desfazer da poltrona e começar a criar um outro lugar. E também funciona criar o lugar. Então, de repente, funciona criar só a poltrona, ou só o cantinho do mamar. Então, quando vocês estão em outros ambientes, falar, a gente não está no cantinho do mamar, a gente só pode mamar no cantinho do mamar. Isso ajuda muito, principalmente quando está fora de casa, né? Que fica pedindo, eles falam, ó, a gente não está no cantinho do mamar. Se você quiser mamar, a gente vai ter que ir embora, né? A gente vai, sei lá, às vezes está no meio de uma festa de aniversário, de uma brincadeira, ou num parquinho, que eles não vão querer perder a brincadeira para ir mamar em casa, ir no cantinho do mamar. Então, isso ajuda também a limitar o lugar e limitar o tempo. Então, são algumas estratégias que a gente pode adotar, né? Funciona muito bem, e eles vão entendendo. Gente, é uma coisa que é importante deixar claro. Eles não vão aceitar assim de mão beijada, tá? Não vão falar, tá bom, mamãe, vou mamar só aqui. Não, eles vão protestar, eles estão acostumados. Então, você pensa que é uma mudança importante para eles. A gente não gosta muito de mudança. Bebê, criança, menos ainda. Eles adoram fazer o que eles estão acostumados a fazer, né? Mas eles estão crescendo e eles têm já a capacidade de lidar com a frustração e de aprender novas formas de relacionamento. Então, muitas mães, às vezes, ficam preocupadas, ainda quando está com um recém-nascido, falando para mim, Van, ele está associando ser ao peito, com o sono, com não sei o quê. Eu falo assim, ó, o que ele precisa nessa idade, então, gente, vocês nunca fizeram nada errado. Se o seu bebê só mamava dormindo até então, era o que ele precisava. Era o jeito que ele tinha para fazer. E tá tudo bem, tá tudo certo, não foi errado. Inclusive, eu instruo, falo, pode dormir no peito? Eu falo, pode, peito feito para isso mesmo. Claro que um bebezinho pequeno de 3 meses, 2 meses, não tem capacidade de se regular sozinho. Ele precisa muito da mãe para se regular, né? Mas conforme ele vai crescendo, a gente já precisa enxergar que eles foram crescendo e criar essas novas formas de conexão com o nosso bebê também. Então, assim, muito importante, tá? Eles vão protestar, você vai acolher, você vai explicar de novo, e daí depois passou 20 minutos, às vezes você vai ter que explicar de novo, e daí, beleza, eles vão começar a entender. E aí vai outro período, aí mamou direitinho, fez a sonequinha, acordou, já pediu um mamazinho para dar uma enroladinha. Aí você vai explicar, ó, não tá na hora de mamar, ou vai mamar 10 segundinhos, eu vou contar até 10, vou contar a música. Então, assim, é um passinho de cada vez. Se a gente ficar dúvida, daqui a pouco, no finalzinho, vocês podem perguntar, tá? Eu tô explicando, mas às vezes fica, né? E, na minha casa é assim, pode falar que não tem problema. Deixa eu passar pro próximo, que já é pensando nos bebezinhos maiores. Então, já são estratégias mais avançadas, tá? Pode começar como eu falei anteriormente? Pode. Mas daí, depois de umas 2 semanas, 1 semana, dependendo de como o seu bebê aceita, você já pode mudar para essa estratégia aqui, que já é um bebê que entende uma negociação e combinadinho. Então, assim, é muito importante eles entenderem os combinadinhos, né? Eles vão começar a ter essa noção, porque eles já começam a se entender como gente, né? Eles já
percebe que eles têm, que eles já mandam, de certa forma, eles já têm a opinião deles, né? Então, eles já começam a entender esses combinadinhos. Então, a gente precisa linkar para eles com horários do dia, né? Porque eles não têm noção de tempo. Então, assim, o mamar vai ser quando você acordar ou quando o sol aparecer, né? Você vai comer o papai e depois você tem o mamar. Então, a gente vai linkar com horários do dia e sempre a gente vai tentar postergar esse mamar. Depois que você definiu os quais vão ser os mamás do dia, tipo, vai ser de manhã e à tarde, você pode começar amanhã, meio do dia e à tarde, depois você vai tirando os menos importantes no decorrer desse dia. De manhã não é muito importante, nem sempre pede. Então, esse é o primeiro que você pode tirar. Normalmente, a dificuldade maior das mães é tirar o último mamar do dia, né? Que é o mamar ali para descansar, para relaxar. Então, você começa a tirar um de cada vez e explicar para o seu bebê. Algumas mães fazem uma tabelinha, desenha, mostra o bebê, explica que ele é uma criança grande, que ele já pode brincar no parquinho, e um bebezinho pequenininho que mama muito porque não anda. Então, começa a mostrar as vantagens dele ser uma criança grande, um bebê grande, e vai, aos poucos, já moldando, né, esse ambiente para que essa criança aceite mais facilmente. Vai ter o protesto, gente, vai ter o protesto. Então, adiar, né, ensinar a esperar, uma coisa muito importante, porque eu acho que cada vez mais as crianças estão imediatistas. Não é um mal da criança, óbvio, todo mundo, né? Se a gente pudesse, queria as coisas na hora. E a gente também está muito assim, porque cada vez mais a gente consome conteúdo rápido, né? É difícil a gente, uma aula que vai demorar aqui mais ou menos 40 minutos, alguém sentar para escutar, para anotar. Né? Normalmente a gente quer girar o celular e ver aqueles videozinhos rápidos de 30 segundos que dá a solução. E as crianças também estão inseridas nesse movimento. Então a gente precisa ter um tempo, dedicar um tempo para isso, para conseguir surtir o efeito. Não vai ser rápido, mas vai valer a pena, tá? Vai valer a pena, vai terminar uma relação linda, né? De uma forma carinhosa, respeitando o seu bebê. Então, isso faz muita diferença. Começar a explicar também para o seu bebê que o TT dormiu. Então, a gente colocar da vida para o TT, de certa forma, mamar, como vocês chamam aí na casa de vocês, para eles entenderem. Você não está cansado? Você não dorme? Então o TT também está cansado, ele vai dormir. Né? E linka. Quando escurecer, o TT vai dormir. Né? Ele só vai acordar quando o sol aparecer. E aí você vai explicando, vai fazendo desenho com a criança, pode ir para esse lado lúdico, se funciona bem. Cada criança entende melhor de uma forma. Então você pode ir para esse lado lúdico, fazer desenho, explicar que todo mundo dorme, mostrar foto de todo mundo dormindo à noite. Então isso vai funcionando também. E as crianças vão entendendo. E nessa idade também funciona muito bem a distração ativa. Então, assim, pediu para mamar, você oferece outra coisa, né? E é cansativo, gente, é muito cansativo, porque é mais fácil para a gente ficar a criança no peito e resolver o negócio, entendeu? Mas, se a gente quer seguir por esse caminho do desmame, a gente precisa realmente ensinar os bebês que tem outras formas. Tô entediado, mãe, quero mamar. Vamos brincar? Vamos ver o cachorrinho? Vamos ver o passarinho? Vamos pular, vamos fazer, a mamãe vai fazer cosquinha em você, ou às vezes oferecer uma fruta, porque lembra, os bebês têm fome, mamam por fome também, sede, nesse calorão aqui, às vezes eles querem só mamar um pouquinho, porque o leite materno tem muita água, então é para se hidratar também. Então lembra de oferecer aguinha mais vezes por dia, oferecer frutinha mais vezes por dia, não esperar ele ficar com fome, porque ele vai pedir o mamar, para você ter que negar. Então já vai se adiantando, vai se antecipando nisso. Outra coisa que também às vezes funciona muito é ter um copo. Então, às vezes, a criança tem um personagem, uma cor que ela gosta muito, compra aquele copo especial, né? Inventa, faz uma história para ela, uma história lúdica, essa aguinha que vai estar com você, aguinha fresquinha, pode pôr um gelinho e não sei o quê. Eles acham super legal, mas envolve eles em todos os processos, desde a escolha do copinho, até fazer o gelinho, até tirar o gelinho e pôr no copinho. Eles vão achar o máximo. Com essa idade é tudo muito novidade e eles estão muito prontos para receber as informações, mas a gente precisa saber passar. Né? Então, começar a negociação e os combinadinhos com eles é muito importante. Isso vai ser para a vida inteira. Né? Eles aprenderem isso vai ajudar eles a vida inteira a desenvolver as habilidades. Então, vale a pena. Outro ponto importante é substituir esse hábito. Né? Até falei um pouquinho antes,
O que a gente vai oferecer no lugar do mamar? A comidinha gostosa. Então, ele gosta de banana, tenha sempre na sua casa. Ele gosta de manga, tenha sempre picadinha, já deixa na geladeira. Desculpa, melancia. Então, tudo a gente já vai ter meio pronto. E várias vezes por dia você já vai ofertando. Já vai se antecipando. Brinca, faz piqueniquinho, pega os bichinhos de pelúcia, inventa e agora é a hora do... Gente, eu sei que isso desgasta, assim, porque a gente tá, às vezes, na corrida, né? Tá trabalhando, e aí, meu Deus, como que eu vou ficar? Mas é um processo, e é um processo que não dura a vida inteira. Você tirar um pouquinho, né? Pensa como foi lá no começo. Muitas vezes também foi um processo difícil para você conseguir aprender a amamentar, ele aprender a mamar, e foi um processo lindo até aqui. Então, a gente precisa encerrar, né, com esse processo lindo do jeito que foi. E aí, eles vão entendendo. E aí, cada vez você vai tirando a mamada e vai regulando essa mamada durante o dia, e aí vai explicando para o bebê também, né? O que eles também precisam muito nesse momento é o contato físico. Então, muitas mães cometem esse erro, que é, ele vai querer mamar, não vou chegar nem perto. Só que eles sentem falta, né? Então, assim, o que eu recomendo, não usa uma roupa com decotão, né? Porque senão fica, não te ver e não te querer, né? É muito difícil. Mas usa uma roupa, às vezes, com uma camiseta, né? Com decote mais alto. Pega esse neném no colo, esse bebê, essa criancinha, né? Que já vai estar maiorzinho. Abraça, brinca de abraço de urso. Vamos fazer massagem. Faz massagem na mamãe faz massagem em você, no pé, na perna, nas costas, onde quiser. Mas tem esse momento de conexão, porque alguns bebês, eles demandam muito do físico, né? E aí, se você se afasta dele, e aí não tem mais mamar, e acabou. Né, eles vão se sentir muito abandonados, vamos dizer assim. Então, veja, cada um, meu bebê não gosta muito não é muito assim do físico. Beleza, então você descobre qual que é a linguagem do amor dele ali, começa a se comunicar com ele dessa forma para ele conseguir receber esse afeto que ele recebia através da amamentação. O olho no olho, a brincadeira, brincar com intenção, é sentar no chão ou pegar um papel e tá ali, não tá aqui brincando no celular com a criança e olhando no celular ao mesmo tempo. Então, assim, mas apitou, larga, pensa, 5 minutos pelo menos ali, um tempo de qualidade com o seu bebê, né? É um tempo importante. Eu gosto muito dessa hora de lembrar do conceito de mindfulness, que eu uso muito na preparação para o parto, que é a gente estar no momento presente, né? A gente não está desenvolvendo essa ansiedade em relação, meu Deus, será que vai dar certo esse desmame? Tô aqui perdendo tempo sentada com a criança no chão, não sou para isso. Senta na cama se não conseguir sentar no chão, enfim. Mas cria esses momentos de conexão. Funciona muito bem também, para bebê maior, principalmente, as voltinhas. Então, assim, quero mamar. Tá na hora da gente dar a voltinha. E sair dar uma voltinha na rua. Eles adoram passear. Então, assim, são coisas que funcionam muito bem. Pode ser de a pé, principalmente, né? Que assim gasta energia. De carrinho, de velotrol, enfim, o que for legal para vocês. E sempre procurar antecipar a necessidade do bebê. Antes da criança pedir o peito, por fome, por sede, você já está ali ofertando. Então, já deixa o copinho fácil para ele conseguir pegar, de preferência, para ele ter essa autonomia, para ele não ter que pedir. Então, um copinho de plástico, que nem esse da foto, com tampinha. Deixa abaixo, deixa onde está na mão dele. Porque se ele tiver com sede e ele conseguir pegar e se resolver sozinho, isso vai ser fantástico, né? Para você e para ele, que ele vai adorar, né? Conseguir fazer isso sozinho. Mas a gente, às vezes, tem dificuldade de deixar nossos bebês crescerem. Então, lembra disso. Deixa na mão, deixa ele comer sozinho, né? Com 1 ano e 8, já não deve mais estar dando com a colherzinha na boca. Deixa ele explorar. Vai fazer sujeira. Deixa que faça. Ele está crescendo, ele está aprendendo, ele está desenvolvendo. Então, assim, faz parte do processo do desmame também, né? A gente dá autonomia para o bebê. Tudo bem se sujar, tudo bem se derrubar água, faz parte do processo, né? E agora um assunto mais, aqui com os mais pedidos, vamos dizer assim, que é o desmame noturno, né? O desejo da mãe de finalmente dormir uma noite inteira de novo, porque muitos bebês acordam para mamar, né? E assim, agora, nessa hora, depois de 1 ano de idade, especialmente depois de 1 ano e meio, né? Depois dos 18 meses, a amamentação já virou uma associação de sono. Diferente de lá no comecinho da vida do bebezinho, que era o que ele precisava.
Agora, que já é um hábito que a gente criou, tudo bem, que era o que ele precisava, mas que cabe a gente desfazer. Olha que coisa, se a gente fizesse isso lá no começo, quando o bebezinho tinha 2, 3, 4 meses, que ele precisava do peito para adormecer, seria difícil para ele, né? Ele se sentiria abandonado, ele não estava pronto para passar por essa fase. Mas agora que ele já é maiorzinho, ele já está pronto, ele já consegue lidar com isso, ele já consegue lidar com essa frustração de não vou ter o peito para dormir. Mas tem algumas coisas também que a gente pode fazer que ajuda, né? A gente sabe que a criança, ela vai... Então, se ela dormiu com o peito na boca, as chances dela acordar procurando o peito são enormes, né? E o segredo é o que? A gente mudar a ordem das coisas. Normalmente, o que acontece? Na maioria das casas, e era o que acontecia na minha casa também. A gente fazia tudo, então jantava, tomava banho, escovava o dente, e aí, por último, era o peito, que era a hora de dormir. Né? Isso é o normal, a maioria das mães fazem isso. O que a gente vai fazer? Um novo ritual. Então, ai, minha gata tá aprontando todas aqui. A gente vai fazer um novo ritual. A gente vai desassociar essa mamada do adormecer. Então, a gente vai fazer o quê? Inverter a ordem. Para os bebês maiores, 18 meses mais, já dá para fazer isso. Então, você vai começar com o peito antes de mais nada. Então, a primeira coisa vai ser o peito. E você vai contar para o bebê, e você vai fazer um desenho com ele, bonitinho, pode pegar uma folha de sulfite, fazer ilustração, colar, enfim, imprimir na internet, tirar foto, o que vocês preferirem. Tudo funciona para eles conseguirem entender, porque eles não conseguem ser tão com essa imaginação que a gente tem. A gente, já estou pensando, vou dar o mamar, vou dar o banho. Não, eles precisam enxergar, tá? Então, seja bem concreto com eles. Vai mamar, aí você vai tomar o banho, aqui eu coloquei dente, mas aí tomar banho, escovar o dentinho, historinha e dormir. E vai dormir sem peito. Então, faça os bloquinhos com ele para ele entender. Então, às vezes, você pode fazer 4 bloquinhos, dar o banho antes e falar, vai mamar, vai escovar o dentinho, vamos ter a historinha e cama. Ou vai mamar, vai escovar o dentinho, vai ter a massagenzinha nas costas e cama. E a mãe pode até deitar junto, mas explicar, ó, agora você vai dormir, você tá cansada, é hora de dormir, o TT também vai dormir, todo mundo vai dormir, tá tudo escuro lá fora, tá todo mundo dormindo, deixa a luz apagadinha, e amanhã, quando o sol acordar, aí o TT também vai acordar. Às vezes, eles vão acordar pedindo o mamar, óbvio, se eles estão acostumados, deixa eu pular para o próximo bloco. Eles vão acordar pedindo, eles estão acostumados, faz parte, né? E aí, o que é legal? Usar a rede de apoio, puxa o pai ali para a responsabilidade dele, né? Que eu não gosto de falar que pai é rede de apoio, né? Mas, assim, é a função dele também, né? De pai. Com a mãe, o bebê sabe que tem leite, ele não é tonto, ele sente o cheiro, ele sabe que o peito está ali, está disponível. Então, se uma outra pessoa vai acolher o bebê na hora do choro, as chances dele se conformar mais rápido são maiores. Então, assim, o pai vai, acolhe, vai chorar, vai espernear, vai querer mamar, né? Mas vai estar o tempo todo sendo acolhido e explicando de novo tudo que vocês conversaram durante o dia. Por isso que é muito importante os bebês entenderem os combinadinhos. São crianças que já entendem. Não adianta você falar isso para um bebê de 11 meses, que ele não vai entender. Um bebê de 18 meses já entende. Olha, lembra, a mamãe falou para você, lembra do nosso quadrinho, o TT tá dormindo, né? Você também precisa dormir, tá todo mundo dormindo. Papai pode te balançar, papai pode cantar uma musiquinha, pode fazer massagem, pode oferecer alguma coisa ali para consolar o bebê naquela hora, mas o mamá tá dormindo, o TT tá dormindo. E isso é diferente da gente deixar o bebê chorando sozinho, né? A gente em nenhum momento vai deixar o bebê chorando sozinho, a gente todo momento vai acolher esse choro. E se não tiver, né, quem fazer isso vai ter que ser a gente mesmo, né? Não tem uma rede de apoio, enfim, o pai não participa. Lembra de pôr uma roupa mais alta para não ter acesso fácil no peito e com muito carinho, com muito jeito, explicando para o seu bebê. Lembra, a mamãe já conversou com você, o mamá tá dormindo, mas amanhã, quando o sol aparecer, você pode mamar. Às vezes, eles acordam por sede, tá? Nesse calorão, às vezes eles têm realmente sede, né? Pode oferecer para eles uma aguinha. Então, pode ser aquele copinho, olha, tem mãe que gosta de pôr figurinha,
corujinha, lua, coisinhas para ilustrar o copinho, coisinhas que lembrem a noite. E aí você pode fazer isso também. Então, colocar ali uma figurinha para ilustrar o copinho. Ó, tem a corujinha, tem a sua luinha amiga, que são o que fica acordado de noite. Tem a aguinha aqui. E aí, se ele aceitar, tudo bem. Aí você segue pro sono sem TT. Só no balancinho, só no tapinha no bumbum, só na massaginha nas costas, o que ele aceitar, o que for funcionar para vocês. Aqui em casa, funcionava muito o tapinha no bumbum. A gente deitava do lado e ficava lá, dando tapinha no bumbum até adormecer. Meu marido contava historinha, então isso foi muitos anos contando historinha para ajudar a pegar no sono, e o tapinha no bumbum e tudo mais. Teve choro? Teve. Não vou mentir, a maioria das mães que procuram para a gente seguir o desmame relata que tem um pouquinho de choro, né? Os bebês acabam chorando, protestando, eles não estão acostumados com o peito, né, gente? Pensa de uma hora para outra, pensa assim, vamos, só para vocês entenderem a cabecinha do neném. Eu dormi. Eu pus um travesseirinho bem gostoso aqui para mim dormir. Pus uma cobertinha bem gostosa e dormi. E seu bebê dormindo com o peito na boca. Ah, tá gostoso, dormi. Aí você acorda no meio da noite, sem a cobertinha gostosa, sem seu travesseirinho gostoso. O que você ia fazer? Ai, cadê meu travesseirinho? A mesma coisa, bebê. Dormiu com o TT na boca. Aí acordou no meio da noite, sem o TT na boca. Primeira coisa que ele vai fazer, querer o TT na boca. Então, por isso que é importante a gente começar a desassociar, começar a ensinar o bebê a dormir sem o peito na boca. E aí eles vão aceitando. Vai ter um choro uma noite, às vezes vai ter outro choro na outra noite, e aí começa a espaçar, às vezes é 2, 3 choros numa noite, na outra já fica 2, e paciência. A grande maioria das mães consegue fazer o desmame noturno dessa forma que eu tô falando, né? Com bebês maiores de 18 meses, desassociando o mamar da hora de dormir, e aguentando o choro algumas noites, acolhendo, obviamente, mas normalmente uma semana elas relatam que resolve a questão de dormir, o bebê começa a dormir a noite inteira e ela também começa a dormir melhor, finalmente uma noite inteira depois de 18 meses, né? E com isso, muitas mães acabam conseguindo prolongar a amamentação, porque é exaustivo, né? Se a gente falar, eu vou ficar na livre demanda até quando? Não, chegou um ano, você começa a regular a sua demanda. Chegou um ano e meio, você já pode pensar em algumas estratégias para diminuir a demanda drasticamente e fazer o desmame noturno. E aí, às vezes, você consegue seguir até 3 anos, porque você vai amamentar, sei lá, 2 vezes por dia. A hora que acordou e antes de dormir. E com o tempo, acordou nem vai querer mais. Aí, antes de dormir, algumas mães fazem combinadinhos com o bebê maior, mais de 2 aninhos. A gente vai mamar, hoje vai mamar assim, a semana que vem vai mamar assado, depois vai. Um mês inteiro encerra o processo. Faz até uma festinha de despedida do TT. Sabe, é a última vez que você vai mamar, a gente vai fazer uma festinha de despedida, aí faz uma brincadeira ali com a criança, faz bolinho, sei lá, fazer uma coisa que gosta, um piquenique, leva as bonecas, enfim, todo um auê para incentivar. Então, assim, tá tudo bem, né? Não tem certo ou errado, mas tem os processos que são importantes nesse caminho. Eu acho que é isso que eu queria passar mais fundo para vocês, né? Que vai ter o protesto, que tem algumas dificuldades, a gente gosta do que a gente está acostumado, a criança não é diferente, mas com persistência, com carinho, com paciência, a gente consegue ensinar novas formas de relacionamento para os nossos bebês. Deixa eu passar o próximo. E aí ajustar a expectativa e realidade, né? Tá aqui até 3 anos e meio, parabéns, Silvia. E gêmeos é legal, sabe? Eu atendi uma mãe de gêmeos, acho que faz uns 3 anos, um pouquinho mais, talvez. E os dois mamaram muito tempo também, mais de 3 anos e pouquinho. E quando a gente começou a aplicar, né, essas ferramentas, o menino aceitou de cara, desmamou super rápido, e a menina ainda demorou um tempo para conseguir desmamar. E é legal, né, porque foi respeitando o tempinho de cada um teve o seu jeitinho, né, e a mãe continuou amamentando a menina, e o menino não pedia, nem ligou mais, depois que entendeu, que explicou, que trocou, que inventou coisa. Então, assim, esse respeito, né, é muito gostoso. A questão da expectativa e realidade, que eu queria falar, é assim, eu vou assistir a aula de desmame e daqui um mês eu não vou amamentar mais, ou daqui uma semana. Gente, começa a aplicar amanhã, começa a aplicar, anota tudo isso. Ah, que legal. Muito bom, um ano ótimo, né, gente? Anota o que você acha que vai funcionar, testa, mas testa mais de uma vez. Então, assim, você não vai fazer um dia. Olha lá, tá vendo? Eles entendem, né?
Eu acho que quando eles estão preparados, eles entendem. Eles reclamam, mas não choram muito às vezes. Mas, assim, pode acontecer de chorar, tá? Então, tá tudo bem. E o que você for escolher para adotar de estratégia, você repete a mesma estratégia. Então, eu vou adotar a estratégia número 1, bebê pequenininho, de diminuir o tempo das mamadas e diminuir o número das mamadas. Então, seja consistente, vai ser cantando musiquinha. Então, você canta sempre a mesma musiquinha. Vai ser... É isso que eu falei. Te ver e não te querer é improvável, é impossível. 1 ano e 11 meses. Que bonitinha. É cada um, né, gente? Olha como é individual esse processo. E aí você vai cantar sempre a mesma musiquinha, porque na cabecinha do neném ele vai entender que aquela musiquinha é para aquele momento e que quando a musiquinha acabar, acabou. Não adianta cada hora você cantar uma música diferente. Então a gente vai manter a consistência, tá? Isso é muito importante. O processo, ó, peraí, deixa eu segurar aqui, tem gente querendo subir para participar. O processo, ele não é linear, então existem recaídas, né? O que pode acontecer aí pelo caminho que atrapalha esse processo? O neném fica doente, não tá comendo nada, só aceita peito. Você vai deixar o seu bebê com fome? Não, né? Aí a gente vai precisar recuar um pouquinho para depois retomar o processo. Dentinho nascendo, a criança tá febril, ou não dorme, você tá vendo que é desconforto. Então, às vezes, a gente precisa entender isso também, tá? E às vezes dá um passinho para trás, quando ficar tudo bem, dá os passinhos para frente de novo. Tem muitas coisas que podem acontecer aí no caminho, se você sentir necessidade, e assim, você sentiu no seu coração, não estou pronta, tudo bem, né? Pode parar, e quando você estiver pronto, você volta, né? Não é obrigado, sabe? Nada é obrigado nessa vida. Não deixa a pressão externa, sabe? Porque às vezes chega uma fase ali, perto dos 2 anos, 1 ano e meio, já começa aquela cobrança, assim, de quem não amamenta, né? Quando você vai amamentar essa criança? Não tá grande demais para mamar e não sei o quê. E aí, às vezes, a gente acaba se sobrecarregando com a pressão externa, que nem é nosso desejo. Pra gente tá tudo bem a criança mamando, mas fica aquele bafafá na nossa orelha que a gente também já fica querendo encerrar o processo só para não escutar mais nada, né? Então, esses passinhos tem que ser porque você deseja, tá? Então, se cuida bem disso, vê se não é essa pressão externa. E a culpa vai aparecer, né? Como tudo, né? A gente fala, tem o ditado que diz, nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? A gente já vem embutida no percurso. A gente toma muito pra gente, né? E a culpa, ela vai aparecer em algum momento, né? Você vai falar, putz, se eu tivesse, ai, se eu não tivesse desmamado, ai, se eu... Tá tudo bem, gente, se acolha. Entenda que você foi a melhor mãe que seu bebê podia ter, que você fez o melhor por ele, que você amamentou o tempo suficiente, que foi linda, que foi uma história bonita, que você está conduzindo com carinho esse final e siga em frente, né? Por isso que é legal a gente ter um espaço seguro de troca igual esse, né? Muitas mães que passaram pelo processo, elas vão poder te falar, né? Às vezes a gente vai trocar com pessoas que não entendem, e aí põe mais culpa na gente ainda, né? Ou desleixa da nossa culpa. Ah, para que você está reclamando? Por que você está chorando? A criança já está grande, deixa que não mame mais. E a gente fica sentida, né? Quando chega o último dia do mamar, a gente também sente, a gente chora, escondido, mas chora, né? Fala, putz, não vai mamar nunca mais. Nossa, foi tão bom amamentar. E aí vem toda aquela, né, aquele sentimento. Mas foi um processo, né? Tá tudo bem, vocês estão crescendo, aprendendo novas formas de se relacionar. Isso é muito importante. Quero dar 2 recadinhos importantes, já tá acabando, gente. Tá vendo a Silvia falando? Muita gente reclamava, gente. Imagina eu que as crianças mamavam de pé já. Tipo, ia na casa da minha mãe, elas já vinham e puxavam. Então, claro, foi importante para mim quando eu comecei a regular a demanda, a gente criou que só mamava em casa, no cantinho do mamar. Isso foi legal, sabe? E aí a gente estava em qualquer lugar, eu falava, a gente não está no cantinho do mamar, não pode mamar ainda. E aí foi legal, porque elas entendiam que a gente precisava estar em casa, que tinha que ser naquele cantinho, que tinha que ser tal hora. E aí os combinadinhos foram surtindo efeito e a gente foi criando, né, outras formas. Tanto que dormir junto, se deixar até hoje, quer dormir, né? E de preferência fazendo massagenzinha, carinho nas costas. Ninguém é bobo, né? Todo mundo gosta. Recadinhos, 4 anos, estou conversando. Ai, que legal. É uma idade assim que já sabe, mas você vai ver o salto que ele vai ter. A gente dá um poder muito grande para os bebês, sabe? Eles começam a ter muito mais autonomia, desenvolve muito, né? Eles são dependentes da gente de certa forma, e às vezes a gente é muito dependente deles também. Não é ruim, tá? Não é ruim. Mas você vai ver a diferença, o salto, assim, é muito gostoso. Terminando os recadinhos importantes, como a Fê falou no começo, o ingresso de Seminário Internacional de Mães
Vai virar o lote sexta-feira, e se você usar o meu cupom Vanessa Sanfins 15, tem 15% de desconto. Quem for aqui de Itatiba, eu sei que tem umas itatibenses assistindo aqui, quiser ir participar, vamos fazer lotar uma van pra gente ir junto. Vai ser muito legal. E quem não for, é em São Paulo. Então, assim, espero que vocês possam participar, a gente se encontrar lá, dar um abraço bem gostoso. E também fiz uma oferta especial para esse grupo, que tem tudo isso que eu falei, às vezes de uma forma um pouco mais devagarzinha, né? Porque eu saí que nem uma metralhadora aqui falando que eu queria que cabesse tudo nos 40 minutos que eu tinha, já passei um pouquinho, eu estou cronometrando. Mas tem um curso online que chama Trilha do Desmame, que eu coloquei um desconto especial de 90% para o grupo aqui, vai sair menos de R$10, já vou contar o preço, bem baratinho mesmo. E você precisa usar o cupom SOUMãe, tá? Então você pode entrar no meu site, curso Trilha do Desmame, é mamãeempoderada.com.br, e aí você assiste as aulas, passo por passo, vê o que funciona melhor para você. Tudo isso, tem tudo isso, tudo que eu falei aqui tá lá, mas de uma forma um pouco mais detalhada, mais devagarzinho, né, para ajudar a criar a estratégia que funciona melhor para sua família. E agradecer, né, a presença de vocês, lembrando, né, que o fim da amamentação, na hora certa, ele é o começo da autonomia do seu filho, né? Então, assim, na hora certa, nem antes, nem depois, na hora certa para vocês. Esse é um momento especial, importante, que vale a pena ser vivido com o mesmo carinho que foi vivido o início da amamentação. Deixei aqui minhas redes sociais, meu Insta, meu YouTube e o meu site. E dá tempo, acho, de algumas perguntinhas, se alguém quiser. Pode abrir o microfone, fazer pergunta, que eu vou responder. Até achei que acabou meu tempo de vez. Obrigada, Mari. Beijo. A Mari foi uma que eu acompanhei o parto, né, Mari? Que gostoso. E já está aí, né, no processo, pensando, né? Parabéns, Vá, que delícia te ouvir falar. Nunca tinha visto